pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Já estamos aqui em mais um encontro falando sobre princípios, aprendendo sobre princípios, né? Hoje a gente vai aprender mais um princípio novo e logo a gente vai voltar para as nossas aulas, para os nossos cultinhos infantis e tudo vai voltar ao normal, se Deus quiser, em pouco tempo. A gente vai voltar à nossa rotina de ir à igreja, deixar a mamãe e o papai lá assistindo o culto e participar da nossa aula e aprender de Deus numa outra linguagem, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre um princípio diferente. Eu já vi que vocês aprenderam sobre outros princípios, né? Com a tia Mari, com a tia Roberta, com a tia Joyce. E hoje também a gente vai falar de um novo princípio, que é o princípio da individualidade. O que é esse princípio? O que ele traz para as nossas vidas? Qual é a verdade que ele revela para nós, né? A verdade de Deus que ele revela para nós. E o que ele significa? Qual é a essência desse princípio? Tudo isso a gente vai abordar aqui na nossa aula de hoje. Mas antes disso, como em todo encontro a gente faz, vamos pedir a bênção do Senhor para a nossa reunião aqui. Então feche os seus olhos, coloque as mãozinhas no seu coração e vamos falar com o Senhor agora. Paizinho querido, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de aprender sobre a sua palavra. Fala conosco, meu Deus. Nos ensina nos teus caminhos, revela a nós a sua verdade. Usa a vida da tia Bárbara para que traga para nós uma semente e essa semente seja plantada em terra fértil, para que ela dê bons frutos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo fôlego de vida, nós te agradecemos pela proteção diária, pela provisão, pelo nosso alimento, a nossa casa, os nossos amigos, os nossos pais, os nossos professores, o nosso pastor, a nossa igreja. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por ter nos protegido todo esse tempo de pandemia e por estar conosco. Amém e graças a Deus. Bom, então hoje a gente vai começar falando sobre o princípio da individualidade, mas antes disso, eu separei um versículo que fala muito bem sobre esse princípio na Bíblia. Esse versículo está lá em Gálatas 3:28 e ele diz assim: Deus soberano nos fez diferentes uns dos outros, mas todos somos alvos do seu grande amor. Ainda nesse versículo ele segue dizendo: Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Então, primeiro ele fala que Deus criou pessoas diferentes, umas das outras, né? Mas todos nós somos alvos do seu grande amor. Então, todos nós somos acolhidos pelo seu grande amor. Somos objetivos, somos foco, fomos criados pela sua graça, pelo seu grande amor e somos alcançados diariamente por ele. E depois ele diz que já não existe judeus e não judeus, escravos e não escravos, né? Então já não existe separação entre as pessoas. Nós somos unidos pelo amor de Deus. Então, embora nós sejamos diferentes uns dos outros, possuímos identidades diferentes, personalidades diferentes, características diferentes, mesmo que nós fomos criados assim por Deus, seres individuais e diferentes, ainda assim, nós todos somos um só para Deus, né? Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele não escolhe pessoas porque aquele ali, ele sabe tocar violão e tem o cabelo castanho e os olhos claros, e ele acha que aquele ali é melhor por conta de tudo isso, e ele gosta daquele de um jeito diferente do que aquele outro, que não toca violão, que tem uma pele diferente, um tom diferenciado, um cabelo com uma outra textura, nada disso. Deus, ele não escolhe as pessoas por características, né? Ele não escolhe as pessoas por conta do que elas fazem, pelo dom que elas têm. Ele dá dons a gente, isso ele dá, né? E ele se agrada quando esses dons que ele nos entregou voltam para o reino, voltam para ele. Mas ele não separa as pessoas, ele ama todos de uma forma única. E esse amor nos alcança de forma única.
Mas a gente precisa entender o que quer dizer individualidade então, né? Vamos lá. Bom, Deus é um Deus muito presente na nossa vida. Ele está em todo o tempo conosco, nas horas boas e nas horas ruins, né? Lembra que a gente estudou um pouquinho sobre as emoções, né? Nas emoções boas e nas emoções pesadas, às vezes, ruins às vezes, mas que também são necessárias e há formas de lidar com ela para que elas projetem o bem. Então Deus ele tá com a gente em todo momento, em toda circunstância. Ah, tia Bárbara, mas Deus tá agora comigo aqui no meio dessa pandemia? Ah, eu não tô aguentando mais ficar em casa. Será que Deus não tá vendo isso? Eu tô sentindo falta da minha escola, dos meus amigos. Eu tô sentindo falta dos cultos. Eu quero fazer a minha festa de aniversário, que eu não vou poder fazer mais, porque esse ano não pode ter aglomeração grande de pessoas. Então, será que Deus não tá se importando? Ele não tá mais comigo? Não é verdade. Deus tá com você sim. Prova disso é que Ele tem nos protegido todos os dias. Ele tem nos guardado todos os dias, né, contra esse vírus e contra todos os outros males. Ele tem provido a nossa casa, não tem faltado nada. E todos os desejos, os sonhos dos nossos corações, até os projetos que a gente tinha, né, uma festinha de aniversário, um passeio, uma viagem que você ia fazer esse ano e não fez, uma atividade na escola, uma apresentação, na igreja, uma apresentação da igreja também. Tudo que foi cancelado, entre aspas, porque não foi cancelado, né, só mudou de data, só mudou de prazo, vai acontecer. Porque Deus ele sempre derrama da sua graça sobre as nossas vidas. Mas a gente tem que aprender a passar pelas coisas boas e a passar pelas coisas ruins, né? Sempre agarradinho ali com a mão de Deus. E os princípios são isso na realidade. Os princípios são ensinamentos básicos. São verdades práticas para as nossas vidas que treinam a nossa mente para que em todo o tempo a gente possa separar, possa discernir o que é bom do que é ruim. E dessa forma a gente saiba tomar decisões sábias, decisões que vão trazer bênçãos para as nossas vidas, para a vida de quem está perto da gente e decisões que vão alegrar também o coração de Deus. Então, para que isso aconteça, Deus deixou para a gente um manual, um guia, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Muita gente acha que a Bíblia é um livro antigo, um livro ultrapassado, um livro que fala de um tempo que já existiu há muito tempo atrás e que não faz parte da nossa realidade nos nossos dias. Mas isso não é verdade. A Bíblia, por mais que ela tenha sido escrita há muito tempo atrás, ela é a palavra viva de Deus. E essa palavra, ela se renova. O que isso quer dizer? Que mesmo que ela tenha sido escrita há muito tempo atrás, ela tem exemplos e ela tem inspiração. Deus usou homens e mulheres para trazer diversas mensagens com diversos exemplos de vida para as nossas vidas hoje também. Então, toda vez que a gente separa um tempinho e vai estudar e vai ler a Bíblia, por isso que é importante a gente fazer o nosso devocional. Vocês têm o devocional de vocês, né? Que a tia Joyce alimenta sempre, toda semana. Então, por isso que é importante a gente fazer essa lição, separar um tempinho, fazer o nosso devocional, para que dessa forma a palavra de Deus, da Bíblia, seja colocada dentro do nosso coração. E ela não tem nada de ultrapassada. Ela tem, na realidade, a sua essência é a vida, né? Essa palavra, ela se renova, ela nunca vai ser envelhecida, ela nunca vai ser ultrapassada. E essa palavra de Deus, né, junto com os seus princípios, elas são lâmpada para os nossos pés. Então, elas iluminam o nosso caminho. Elas nos dão estratégias de sabedoria, decisões sábias. E isso acarreta para nós o quê? Paz, prosperidade, alegria. Então, por que Deus deixou a Bíblia para nós? Primeiro, né, para revelar o seu propósito, para revelar o seu objetivo de vida para nós. Então, todo cristão, ele tem que ter a sua Bíblia ali de cabeceira, ele tem que fazer leitura dela, ele tem que meditar sobre a palavra, pensar sobre aquilo que leu e, principalmente, aplicar aquilo na sua vida, né? Exercer isso na sua vida. Depois, ensinar a gente a andar por caminhos que nos tragam paz, que nos tragam alegria, prosperidade e vida plena. E também revelar Jesus,
né? A Bíblia nos mostrou Jesus como o único Senhor e Salvador. Ela nos mostra, ela nos revela a história de Jesus a todo tempo. Então, assim, a Bíblia, ela é um grande manual, ela é um guia de verdades para as nossas vidas. E os princípios são ensinamentos bíblicos, certo? Básicos para a nossa vida, verdades práticas que vão treinar o quê? A nossa mente, para que a gente saiba discernir, separar um caminho bom de um caminho ruim. E se a gente for por esse caminho bom, né, a recompensa vai ser o quê? Paz, prosperidade, alegria, respeito, união, compaixão, certo? Nós, como cristãos, somos seguidores de Cristo. Então, a gente vai aprender a identidade de Cristo, se revela a nós a todo tempo na Bíblia, e a gente vai aprender com isso e vai cada vez mais se tornar parecido com Ele. Então, agora a gente já sabe, relembrou o que é princípio, né? Que são os ensinamentos básicos, as verdades práticas para as nossas vidas, que Deus nos deixou através da Bíblia. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio da individualidade. O que é esse princípio, tia Bárbara? Individualidade. Bom, Deus, ele é um Deus que se alegra com a diversidade. Então, ele se alegra com as diferenças. Quando ele criou o mundo, né? Quando a gente vai lá em Gênesis da Bíblia, a gente vê que Deus, ele criou o mundo de uma forma muito diferente. Ele fez diferentes coisas. Ele criou elementos diferentes da natureza, com diferentes cores, com diferentes espécies. Então, para tudo, ele pensou, idealizou em detalhes e criou em detalhes, né? Em características, diferentes coisas que iriam queriam alegrar o seu coração e que futuramente iriam nos trazer uma casa, um lar abençoado, né? Que essa é a criação de Deus, ela é perfeita. Ela é diversa, mas ela é perfeita. Pois bem, então eu separei aqui algumas coisinhas para a gente falar sobre o princípio da individualidade. Então, primeiramente, vamos pensar que Deus, ele criou diferentes elementos da natureza, com diferentes cores, diferentes espécies de animais, né? E isso demonstra que ele sente alegria no quê? Na diversidade. Então, ele gosta dessa diversidade, dessa diferença. E assim foi conosco também. Ele nos criou pessoas, seres únicos, diversos. Se a gente for procurar no mundo inteiro, né? Não há ninguém que seja igual a você, igual a mim. Nós somos únicos, nós fomos criados de uma maneira singular, de uma maneira única. Pensa só, pensa num casal, nos irmãos que são gêmeos, idênticos, certo? Univitelinos, são idênticos, têm todas as características físicas iguais, né? Às vezes até o timbre da voz é diferente, mas ainda assim é semelhante, enfim. Pensa nessas pessoas que são gêmeas e que têm as mesmas características físicas. Se a gente vai se aproximar delas e começa a ter uma amizade, a ter um relacionamento, ou então se a gente começa a observar mais de perto, a gente vai perceber que, embora elas tenham a mesma característica física, que seja até difícil de identificar quem é quem, né? Porque tem gêmeos que é assim, é até difícil a gente saber quem é quem. Tem histórias que até o pai e a mãe trocou, não sabia, em algum momento ali de correria com as crianças, acabou trocando os nomes, né? Mas a gente começa a observar que essas pessoas, mesmo que elas tenham as mesmas características, na sua personalidade, elas são completamente diferentes. Elas são únicas, elas gostam de coisas diferentes, elas possuem dons diferentes, elas se destacam em coisas diferentes, certo? Ou seja, elas são únicas. Então, ninguém é igual ao outro. No mundo não existe ninguém igual a você e ninguém igual a mim. E Deus criou isso. Ele que criou essa individualidade em nós. Ele se alegra dessa individualidade em nós. E Deus, ele sabe disso, gosta disso, e por isso ele se comunica com a gente de uma forma diferente. Ele sabe como a gente é. Ele olha pra gente com olhos sempre de compaixão, entendendo tudo o que a gente está passando, né?
o que a gente já passou, e ele olha para nossa identidade. Então, individualidade é a identidade, é quem nós somos, e nós somos diferentes um dos outros. O texto de Romanos, né, que está lá no capítulo 12, que vai do versículo 4 ao versículo 8, diz que em um corpo existem vários membros e cada um deles tem uma função específica. Então tá dizendo aqui que pensando num corpo humano, então vamos lá, pensar num corpo humano. Eu separei aqui uma figura, olha lá, de um corpo humano, tá vendo? Pensando num corpo humano, nós temos diferentes, variados membros e cada um deles tem uma função específica. Então, olha o corpo aqui da Maria. A Maria tem uma cabeça, tem olhos, tem nariz, tem peito, tem mão, tem pernas, tem pé. A Maria tem joelhos, tem barriga, tem braço, pescoço, boca e orelhas. Então, esse é o corpo da Maria. O nosso corpo, ele é semelhante às características da Maria, né? Mas, pensando num corpo, no geral, cada membro do nosso corpo, ele é diferente, ele tem uma função diferente. Então, os braços servem para quê? Né? Para alcançar, né? Para envolver, para fazer com que a gente se aproxime de determinada coisa, para louvar a Deus. Então, tem diferentes funções dos nossos braços. E os nossos olhos? Eles também fazem parte do nosso corpo, mas eles também têm uma função diferente. Eles nos dão a visão, né? Nos fazem enxergar. E a nossa boca, né? Ela serve para que a gente se comunique, que a gente possa falar, para que a gente possa se alimentar. Então, assim, tem diferentes membros em um corpo e todos eles possuem uma função diferenciada, uma função que serve para outras utilidades, diferentes utilidades. Assim somos nós como corpo de Cristo. Cada um tem o seu lugar, a sua função e o seu valor. Então Deus, ele considera que todos nós, embora sejamos totalmente diferentes uns dos outros, pertencemos ao mesmo corpo. Então imagina que nós somos membros de um corpo. Esse corpo é Cristo e nós somos membros. E cada membro possui uma função diferente, mas ocupa um lugar nesse corpo. Deus, quando ele criou o homem, ele deu-lhe características particulares que só ele tem. Então Deus, quando ele nos criou, que a gente acabou de falar, ele nos criou com características próprias, particulares. Ele deu só a você determinada característica, determinado dom, determinada personalidade, que ele não deu a outra pessoa. E lá na outra pessoa ele vai dar outras características, outros dons e outras particularidades. Nós somos diferentes de todas as outras criaturas. O homem, ele pensa, decide, sonha, e embora todos nós, seres humanos, tenhamos uma estrutura semelhante, que é a estrutura de um corpo, com cabeça, com tronco, com membros, com coração e etc., nós temos também ações iguais, nós andamos, falamos, dormimos, comemos, então nós temos muitas coisas que são semelhantes, muitas coisas em comum. Mas nós somos diferentes uns dos outros, porque nós temos personalidades diferentes. Nós pensamos de forma diferente, nós reagimos em determinada situação de modo diferente, né? E isso é individualidade. Então, a tia Bárbara, eu sou diferente da tia Joyce, eu sou diferente da tia Mari, eu sou diferente da tia Roberta, eu sou diferente da tia Pati, né? Da tia Verônica, de todas nós. Nós somos totalmente diferentes umas das outras, né? O nosso corpo, ele pode ser parecido, nós temos os mesmos membros, né? Mas as nossas personalidades são diferentes, certo? Mas e as características? Porque às vezes o corpo também, aliás, às vezes não, o corpo tem diferentes características, tem um que tem um cabelo mais claro, tem outro que tem um cabelo mais escuro, tem um que tem um tom da pele branca, tem outro que é negro, tem um que é gordo, tem um que é magro, tem um que é alto, tem outro que é baixo. Sim, essas são as características físicas.
elas também podem variar e também podem ser em comum. Mas o que Deus fala no princípio da individualidade é que dentro de nós, no nosso coração, no nosso modo de pensar, no nosso modo de falar, no nosso modo de reagir, isso é diferente. Eu não sou igual a nenhuma outra pessoa. Eu tenho a minha maneira de pensar, eu tenho a minha maneira de raciocinar sobre algo. Em determinada situação eu posso reagir de uma forma totalmente diferente que outra pessoa. Por quê? Porque eu sou assim. Essa é a minha personalidade, a minha identidade, a minha individualidade. É claro que a gente tem que sempre buscar ser parecido com Deus. Ele sim é o nosso modelo de identidade perfeita, né? De exemplo incorruptível. É ele que a gente tem que buscar sempre ser parecido. Mas nós temos as nossas características individuais. É importante a gente entender que nós somos diferentes uns dos outros na nossa personalidade, na nossa identidade, né? E o fato de eu ser diferente, né? E aí eu trouxe agora alguns exemplos aqui de alguns personagens para a gente entender um pouquinho melhor. Ó, esse daqui é o Renato, tá vendo? O Renato, ele adora tocar violão. Na verdade, a mamãe do Renato conta que quando ele nasceu, né, mais ou menos quando ele tinha lá 1 aninho de idade, ele já gostava dessa brincadeira de tocar violão. Parece que ele já queria isso para ele e ele já nasceu com esse desejo. Quando a mamãe do Renato levava ele em alguma lojinha para escolher um brinquedo, ele ia sempre para os instrumentos musicais de brinquedo. E o primeiro brinquedo que o Renato conseguiu escolher sozinho, adivinha qual foi? Foi um violão. O Renato foi crescendo e ele foi aprimorando esse dom. A mamãe dele percebeu que ele gostava muito, colocou ele numa escola de música e ele foi desenvolvendo esse talento. Hoje, o Renato tem 10 anos, toca violão maravilhosamente bem. Adora o que ele faz e é muito feliz desse jeito. Agora, eu trouxe outro personagem aqui, olha lá. Essa daqui é a Ritinha, né? O nome dela é Rita. A Rita é uma menina muito estudiosa. Ela gosta verdadeiramente de estudar. Então, esse período aí que a gente está fazendo a escola online, as aulas virtuais, para a Rita foi um pouquinho diferente, mas ainda assim ela tira de letra, porque ela gosta muito de ler sozinha, de estudar sozinha, estudar com os amigos, mas mesmo no seu tempo livre, no seu tempo que ela está sozinha, ela gosta de estudar. Ela tá sempre escolhendo um livro, ela tá sempre pegando a apostila da escola e depois da aula revendo o conteúdo. Ela tá sempre interessada em fazer uma cruzadinha, em ler um poema, em resolver um problema. Então, a Rita, ela gosta. E desde pequenininha, a mamãe da Rita conta que ela já gostava muito de ouvir histórias. E ela sempre escolhia suas histórias preferidas. A Rita é muito feliz assim. E agora eu tenho também outro personagem que é o André. Olha lá. O André, ele é um menino apaixonado por esportes. Ele sempre gostou dessa brincadeira e principalmente o que envolve skate. Ele faz diferentes manobras, ele passa horas treinando como vai ser a sua performance e adora campeonatos. Bom, vocês viram aqui que eu trouxe 3 personagens que são semelhantes, têm coisas em comum. Todos eles são crianças, né? Tem algumas características físicas diferentes, mas todos têm o corpo em comum, né? Com os seus membros em comum. Mas a sua personalidade é diferente, a sua identidade é diferente, né? Se a gente for pegar cada um deles, eles têm gostos, eles têm preferências diferentes, eles gostam de usar o seu tempo livre, né? Eles gostam de entreter-se com diferentes coisas. E eles possuem diferentes talentos e gostam de diferentes coisas e reagem de diferentes maneiras. Isso é individualidade. Isso é individualidade porque é identidade.
E não tem nada de errado em ser diferente. Muito pelo contrário, isso é saudável e é importante que a gente saiba dessa verdade, desse princípio. Que nós fomos criados únicos, né? Criados por Deus dessa forma, de uma forma única. E não há uma outra pessoa nesse mundo que seja igual a nós. Que pense do mesmo jeito, que tenha as mesmas atitudes. Não existe, né? Nós somos únicos. Bom, pensando nesse conceito da individualidade, e Deus também se agrada da diversidade, a gente tem que lembrar, né, no nosso coração, sempre na palavrinha respeito. Porque da mesma maneira que Deus se agrada da diversidade, Ele se agrada do respeito. E o que é o respeito? Respeitar a outra pessoa é entender que ela é diferente de você, que ela aprende diferente de você, que ela gosta de coisas diferentes das que você gosta, que ela tem características no corpinho dela que são diferentes do seu, né? Não é pelo fato do amigo ser mais gordinho, né, que eu vou desrespeitá-lo. Não é pelo fato que eu tenho um amigo que não gosta de violão como eu gosto, que eu vou desrespeitá-lo. Não é pelo fato que a menina gosta de jogar futebol que eu vou desrespeitá-la. Isso não pode acontecer. Isso Deus não se alegra. Por que Ele não se alegra? Ora, a gente já não falou aqui no comecinho da aula que Ele criou a natureza, criou toda a sua criação, ela foi originada de diversas maneiras. Os elementos naturais, eles têm diferentes cores, diferentes texturas. Então, Deus, ele se alegra da diversidade. Mas a gente precisa pensar na diversidade, né? Entender que as pessoas são diferentes, criadas por Deus de maneiras diferentes e respeitar isso, certo? Lidar com isso sempre com uma forma de respeito. O fato do meu amigo, do meu primo, o fato dos meus pais, o fato dos meus irmãos serem diferentes de mim, não é motivo para que eu fique nervoso, bravo, chateado com isso. Por que não? Porque ninguém vai ser igual a você. Porque nós somos criados de formas diferentes. E eu preciso respeitar isso, né? A gente sempre tem que entender, nós somos diferentes e também temos que nos respeitar, né? Não só respeitar o outro, mas nos respeitar também. Então, assim, eu sei do que eu gosto, eu sei da maneira que eu penso e eu acho que isso é agradável aos olhos de Deus, então eu preciso defender sempre isso. Então, se alguém quiser impor para você uma outra maneira de ser, um outro jeito de ser, você fala, não, eu respeito que você gosta de coisas diferentes de mim, mas eu não sou assim. Eu gosto disso, disso e disso e respeito o seu jeito. Ou então, se alguém quiser falar para você, poxa, mas você não consegue aprender sobre isso? Você, sabe, parece que não é inteligente, parece que você não tá... Não é, né? Se você tá se esforçando, se dedicando... e você ainda assim não conseguiu compreender naquele momento o aprendizado, né? Lá na escola, por exemplo, não é que você merece ser desrespeitado por outra pessoa por conta disso, não. E não é que você também tem que mudar e ser igual a outra pessoa. Você tem o seu ritmo, né? Você tem o seu momento e na hora certa, no seu momento você vai aprender sobre aquilo. Então é importante a gente saber que a gente precisa respeitar as outras pessoas por elas serem diferentes, mas também que a gente tem que nos respeitar. A gente não pode sair por aí se sabotando, sabe? Eu sei que eu não gosto de fazer tal coisa, mas eu vou fazer aquilo só para agradar fulano de tal. Isso é muito perigoso, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou à igreja, eu frequento os cultos infantis, faço as atividades, faço o meu devocional. Gosto de ir à igreja muito com os meus pais. Isso para mim já é uma cultura. Eu gosto de estar perto de Deus. Eu já aprendi isso. Mas aí tem aquele meu vizinho que não gosta. E os pais dele também falam tão mal e não gostam de ir à igreja. E ele faz umas coisas erradas, sabe? Só que ele tem muitos amigos aqui no condomínio. Ele é muito aceito por esses amigos, ele é muito querido pelas pessoas, pelos amiguinhos aqui. Então eu acho que eu vou começar a fazer as mesmas coisas que ele, só para eu ser aceito, para eu entrar no grupo dele, para eu ser querido.
Mesmo que Deus não se alegre com isso, eu vou fazer essas coisas aqui, ó, só para agradar esse amigo e pertencer ao grupo dele. Cuidado, isso é muito perigoso. Nós não fomos criados assim. Nós fomos criados por Deus com personalidades diferentes, com talentos diferentes. E nós fomos criados para louvar a Deus, para agradar a Deus, né? Para dar louvor a Deus em todo o tempo e para representá-lo em todas as coisas que a gente faz. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente precisa entender quem a gente é, do que a gente gosta, como a gente pensa, como a gente reage. E se a gente quiser procurar qualquer modelo, né, procure sempre o modelo de Jesus. Esse é o modelo da perfeição. Nós nunca vamos ser perfeitos, mas a gente tem que procurar um modelo que é o padrão de perfeição, que é o padrão de Deus, Jesus, Todo-Poderoso. Ele sim, é um modelo incorruptível, perfeito. Então a gente tem que procurar ser parecido com ele, não com qualquer outra pessoa, só para ser aceito, só para se destacar, para ganhar popularidade. Isso não faz parte do plano de Deus, do propósito de Deus para as nossas vidas. Bom, galera, é isso. Eu acho que eu já falei demais, como sempre, mas eu fico feliz quando me dão assim uma tarefa de falar com vocês sobre um determinado tema. E hoje eu trouxe essa mensagem do princípio da individualidade. Eu espero que sementes tenham sido plantadas no coraçãozinho de vocês, que vocês tenham compreendido. Façam o devocional. Se vocês ficarem com alguma dúvida em relação a essa aula, deixa lá a perguntinha nos comentários do vídeo, tá bom? Não esquece de curtir aí o vídeo, se inscrever sempre no canal e logo logo a gente vai estar de volta. Não esquece, você é o único, você é individual, você pertence ao reino de Deus com as suas características, do jeitinho que você é. Deus te ama e sempre vai te amar, tá bom? Beijo!